E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. E dessa vez a gente resolveu falar sobre um clássico da década de 80, Fuga de Nova York, do John Carpenter. I'm going in. John Carpenter's Escape from New York, the high adventure of the future. Bom, John Carpenter aí, praticamente o rei do filme B, né? O cara tem uma filmografia aí super extensa, com filmes muito bacanas e outros nem tanto, mas o cara marcou não só uma época, né? Marcou várias épocas aí, fazendo seus filmes divertidos. E Fuga de Nova York é um dos mais emblemáticos, né? Colocando aí o personagem do Snake Plissken, né? Ou melhor, Cobra Plissken aqui no Brasil. Um personagem muito icônico, né? O tapa-olho, aquela calça do exército e tal. Filme de 81, Carpenter puro, né? Aquele negócio, baixo orçamento, mas uma história divertida, né? E uma história assim, que apesar de ser um filme barato, um filme que deveria ser uma diversão descompromissada, ele já delineava aquela pegada mais sutilmente de protesto, né, que a obra do Carpenter tem, né, porque que eu acredito que chegaria num pico com Eles Vivem, né, mas aqui em Fuga de Nova York ele já está bem insinuado, né, essa questão do neoliberalismo, essa questão a própria crítica ao presidente norte-americano, né? Com certeza, tem tudo a ver, né, e até você fala do orçamento, baixo orçamento, mas para ele era até meio alto, né, porque antes ele tinha feito Halloween, tinha feito The Fog, né, que ficou a Bruma, né, a Bruma Assassina, que eram orçamentos bem mais baixos, né, ridículos, para falar a verdade, e esse ele teve um orçamento de 6 milhões, mais ou menos, que é um orçamento para ele até razoável, mas comparado com outros filmes, é lógico que era um orçamento bem baixo. E com o escopo do filme, né, você pensa, Nova York, uma prisão, filme, vários cenários, futurista, avião caindo do World Trade Center, então... E cara, e essa parte ele faz muito bem, né, cara? Eu acho que ele emprega o baixo orçamento de uma forma bacana, né? Primeiro que o filme é bem sombrio, né, o que ajuda também até a criação dos efeitos especiais, que são né, bem mais ou menos. Mas ele usa bem, né, o orçamento dele, cara. Então, o cenário, ele faz um cenário super legal, né? Um cenário quase meio pós-apocalíptico, que não é pós-apocalíptico, mas é meio estilo pós-apocalíptico e tal. E ele usa bem, né, cara? E eu acho bacana, cara. Então, essa é uma das grandes vantagens aí do John Carpenter. Talvez ele saiba usar bem aí o seu orçamento, né, cara? Agora é interessante, né? A gente tá pegando aí comecinho da década de 80, a gente já tem aquele negócio do Tough Guy, né? Do brucutu, sendo que o Kurt Russell, né, nunca foi né, um brucutu como a gente passou a entender os brucutus da década de 80, mas é interessante assim, o background do personagem ele é passado só em algumas falas, mas é o suficiente, né, porque... Se bem que as cenas existem, né, as cenas chegaram a ser filmadas do assalto, porque o Snake a gente entende que ele está preso porque ele roubou um cofre, né, da Receita Federal. Essas cenas, elas chegaram a ser filmadas, é uma sequência de 7 minutos que qualquer um encontra fácil aí no YouTube. Mas isso no final não passa isso, a gente não sabe disso, né? Não, a informação é dada através de diálogo, mas a sequência chegou a ser filmada, a gente encontra fácil aí no YouTube da vida, mas eram 7 minutos que iam acabar pesando no filme, né? Porque o filme já começa, ele já vai direto ao ponto, né? Se a gente pegasse para falar do passado do personagem até chegar no ponto principal ia atrasar um pouquinho, né? E deixou um clima meio Clint Eastwood, meio de western, né, cara? O cara é meio um estranho sem nome, né? Então você não sabe muito de onde que ele veio, o que aconteceu. Você sabe que o cara é fodão, né? Até pelo o porte dele, a forma como ele fala, né? A fala mais rouca, tapa-olho. E parece que foi ideia dele, né, de colocar esse tapa-olho, né? Foi ideia do próprio Kurt Russell de... Porra, eu acho que ia ser legal pro personagem botar um tapa-olho. Beleza, né? Uma referência pra Bravura Indômita, né? Pô, por que não? Então, referência a Western, tem várias nesse filme, né, cara? Mas bem estilão, né? É bem isso, assim, acho que foi até, parando pra pensar em montagem, né? Foi até legal suprimir esse trecho do passado dele, porque daí dá aquele ar de mistério no personagem, que eu acho que vale a pena, porque... o legal desse personagem é você saber pouco dele mesmo. Você sabe o quê? Que ele já esteve no exército, então, ou seja, ele fazia parte do sistema e algo aconteceu para ele sair fora. Você sabe do roubo da Receita Federal através do diálogo, então você imagina, opa, então esse cara de fato tá indo contra mesmo, né? Tipo, sei lá, um Robin Hood da vida. E a partir daí você vê ele preso e tal, e assim, aquele negócio meio Black Ops, né? Poxa, vamos usar criminosos para fazer a missão que nós não conseguimos fazer, né? E é interessante que, assim,
vocês estavam falando da referência dos westerns, né? A gente tem um personagem lá consagrado, vivido pelo Lee Van Cleef. Que é o Mal, né? O Mal. E também o... Como é, o Mal do Três Homens em Conflito, né? Ah, é o Mal. Ah, tá. E também o cara explicar, né? O cara é mal. O cara é mal, beleza. Mal ator. O que? O diabo? Foi o diabo em algum filme? Além do Lee Van Cleef, né? Uma figura muito marcada por westerns. Tem também o... Como é que é o mesmo nome do cara? Do Donald Pleasence, lá, que é o do... que é o psiquiatra lá do Halloween. Tem também o Ernest Borgnine. Ernest Borgnine, que faz o Cab. Sim. Então, assim, o elenco é bom, porque tem o Harry Dean Stanton também. Harry Dean Stanton. Também. Então, assim, a gente tem... Menos o vilão, né, cara? O vilão é um cara totalmente insosso, né? Sim. Então, isso que é uma pena, porque você tem um elenco, assim, podemos até dizer um elenco de ponta, fazendo papéis coadjuvantes, assim, e o vilão você coloca o cara mega desconhecido, o cara sem carisma nenhum. Então, acho que uma das piores partes do filme é essa, né? Porque você cria o filme cria nos diálogos, né, uma expectativa pro vilão, né? O cara, o Duque de Nova York. Cara, o cara vai ser um puta fodão, não sei o que, vilão. Aí chega lá, um cara é tão normal, né? Meio sem graça. Cara, mas mesmo assim, né, cara, lógico, deixando de lado os defeitos, assim, que o filme tem. E assim, é um pouco datado, mas nem tanto, né? Tem filmes muito mais datados dos anos 80. Fora isso, cara, é um filme até bem escrito, né? Você tem uma história bacana, a história é super legal, cara. A ilha de Manhattan se torna uma prisão, cara. É uma coisa de muito impacto, né? Coisa então, quem que foi utilizada em várias outras mídias, né? Então, quadrinhos, né? Quadrinho do Batman já teve isso, né? De uma parte da cidade virar uma prisão. O videogame tem isso direto. Ele diz que ele se inspirou no livro do Harry Harrison, né, Planet of the Damned, que é a história de um cara sem escolha que é obrigado a fazer um trampo para o governo, né? Então, quer dizer, a partir de um plot simplérrimo, para dizer a verdade, né, que acaba até inspirando depois nos quadrinhos do Esquadrão Suicida, né, a questão dos caras que tem o implante que vai explodir a cabeça caso o cara fuja, né, o cara constrói um bagulho bacana em cima daquilo que ele realmente acredita, né, porque ali é a crença, é um pouco da crença política do John Carpenter, funcionando ali na forma de um filme B. Sim, sem dúvida. Não, e ele faz bem, né, cara? Eu acho que assim, a pegada do filme ela é boa, cara. Ela tem uma narrativa legal, ela te prende, e ele consegue trabalhar os efeitos especiais, né? Como a gente até falou do baixo orçamento, trabalha bem, a cenografia é boa. Aliás, falando em cenografia, o Blade Runner reaproveitou coisas do Fuga de Nova York, cara. Os cenários foram repintados, muda um negócio aqui, troca de lugar, foi lá pro Blade Runner, ó. Ninguém legal. Fala, né? Não, e o filme, ele até, assim, talvez, não que ele tenha iniciado o processo de criar vários filmes desse tipo após o apocalipse, até porque antes teve o Mad Max, né? Então, a gente teve também aí o Blade Runner. Mas com certeza ele ajudou a catapultar essa moda, né? Porque aí vieram 300 mil filmes, principalmente nos anos 80, aqueles filmes italianos lá do Sérgio Martino, sei lá, Kerouac, essas coisas que Fuga do Bronx, cara, a gente tem. Fuga do Bronx, Escape from Bronx, teve continuação. I told you I wasn't a fool, Pliskin. Call me Snake. Pegando essa questão do cenário pós-apocalíptico, é legal que ele não coloca um cenário qualquer a esmo, né? Coloca Nova York, né? Tipo, a Roma do mundo moderno, né? Isso, Então, isso acho que é muito marcante. A Roma do mundo moderno, praticamente, assim, a engrenagem principal e Manhattan, do mundo, né, cara? Que Manhattan que é o... Não, e do lado do quê? Da Estátua da Liberdade. Então, assim, ele pega o ícone, né, da ilha de Manhattan, a Estátua da Liberdade e tal, e coloca, aquilo lá é uma prisão, né? Então é uma coisa muito irônica, né? Tem um quê assim de humor negro muito forte aí. E isso é legal, porque isso causa muito mais impacto do que você colocar um cenário desértico que não é um local específico, né? Ou o pessoal até coloca, essa daqui era a antiga cidade não sei o quê. Mas lá, no caso Fuga de Nova York, você ainda vê o World Trade Center e tal, então é uma coisa muito marcante, né? Então, é lógico que o cunho político do filme é forte, mas assim... É mais notória a parte do entretenimento do filme, que o filme ele realmente entretém, é um filme bacana, né? Mas essa parte política é legal e é legal você valorizar também, né? Até se você levar para os dias atuais, né? Que você vê o governo Trump, que é o governo mais intolerante, que é a mesma coisa como, né, tal, no mundo do Carpenter do Fuga de Nova York, né, cara? We're still at war, Pliskin. We need him alive. I don't give a fuck about your war or your president.
mesmo com esse caráter de entretenimento, assim, ele não deixa de ter várias ceninhas de quebra de expectativa, né? Então, por exemplo, uma das minhas cenas favoritas desse filme, por incrível que pareça, é aquela hora que ele entra lá num lugar meio abandonado assim, ainda aparece uma mulher loira, começa a falar, poxa, eu te conheço, você é o Cobra, né, não sei o que lá. Rola aquele clima, eles se beijam, aí assim que ela faz o beijo, chega os caras e ela morre. Né? Então, cara, isso é muito legal, porque você meio que já cria aquela expectativa, ok, agora ele vai fugir com ela, não sei o que lá, só que não, ela morre na hora, assim. Isso é legal, porque dá aquele senso de urgência, né, no filme, porque daí os coadjuvantes vão sendo apresentados, você já acha, ok, esse aqui vai morrer logo, esse aqui não, vai acompanhar o cara. O próprio Cab, o cara do táxi, ele aparece, fica um bom tempo em cena, depois ele desaparece do nada, e no final ele volta, assim, como de mais um Deus Ex Machina. Mas é bacana, porque fica aquela coisa assim, poxa, o que pode acontecer aqui? De fato é um lugar caótico, né? Nova York é um lugar caótico. Esse clima até é ajudado por uma coisa que eu odeio nos filmes dessa década, mas enfim, tipo, tem Mad Max e tudo mais, que é os capangas serem malucos. Ah, pode crer. Né? Tipo, só o vilão é mais centrado e todos os outros capangas... E sempre tem uns cabelos diferentes, né? Distinto, sempre assim. Né? Mad Max, o Fuga de Nova York. Mas a apresentação que ele faz da ilha, né? Dos presos, é uma apresentação legal, cara. Porque acho que a primeira cena... Na verdade, a cena que o Kurt Russell entra... que você vê ele se divertindo, ele entra, vai no teatro, eles estão se divertindo dentro do teatro, então mostram que não vai mostrar que os presos são tudo maluco, né, todo mundo tá matando o outro, não, os caras estão vendo uma sociedade que eles criaram, eles vivem bem, né, sei lá, estão se divertindo, são seres humanos, né, cara, então acho que inclusive, talvez isso aí seja uma coisa bem, uma forma do Carpenter mostrar que, cara, os caras são humanos, né, não é diferente, né, cara. Microverso, né, eles se organizaram é uma sociedade funcional ali, né, de certa forma. Mas tem umas bizarrices, cara, desse filme, cara, tem uma cena no final, bom, spoiler também, esse filme já tem sei lá quantos anos. Tem umas cenas, né, cara, você não entende, né, o táxi lá, a ponte é toda minada, né, no final, né, aí o táxi vai andar lá pra tentar fugir, aí de repente ele passa por uma mina e explode, só que em vez de explodir o táxi, ele se divide ao meio. Cara, isso pode acontecer, cara, isso é viável, cara, ele divide ao meio, aí fica um de cada lado, por que não explodiu, né? Tem umas coisas, a gente tava até comentando em off, né, o negócio, a coisa que vai meio que ajudar o país tá numa fita cassete, e assim, o presidente estava falando o tempo todo, ninguém transcreveu essa fita para ter informação, né? E outra, né? Bota o cara que gravou, vai lá, põe o cara lá na reunião. Isso aí eu passo um pano, porque de repente foi na correria e tal. Os caras, mas isso aí é mais uma forma de você evidenciar a obtusidade do governo também, né? Se você parar para pensar. Isso acaba saindo do campo de falha e acaba se tornando também uma crítica, uma tiração de sarro, né? Não, né, cara? E isso fica bem datado, né? O mundo tá dependendo de uma fita cassete, no conteúdo de uma fita cassete. Mas hoje com essa loucura nostálgica em torno dos anos 80, né, a gente até entende, né? E o filme foi escrito nos anos 70, né? Uhum. Ele escreveu nos anos 70, baseado inclusive no caso Watergate, né? Inspirado, né? Inspirado, né, na verdade. O bacana é que inspirou o William Gibson também, né? Que é uma das coisas que deu ali o start no Neuromancer, cara. Olha que coisa. O filme é legal, cara. Ele tá um pouquinho datado, mas ele é um filme bacana, cara. Eu acho legal, assim, quando a gente vê filmes, livros, quadrinhos que vieram depois, videogames, histórias assim que vieram depois, aí você assiste o Fuga de Nova York, você consegue reconhecer ali várias pitadinhas, vários embriões, né, do que veio a ser depois. Porque ele tem elementos muito legais, né? Então, é claro, né, tipo, a época, a própria a maturidade do John Carpenter acabam fazendo algumas coisinhas ficarem meio, não tão bem criadas, não tão bem encenadas, tal. O lance do táxi, por exemplo, tipo, tem umas coisas assim que a gente releva por N motivos, mas é um filme que ele tem embrião de várias coisas que a gente passou a gostar depois, passou a consumir depois. One man must go in where no man has ever gotten out. And if he comes back alone, his nightmare has just begun. Who are you? John Carpenter's Escape from New York. The greatest escape of them all is about to blow the future apart.
Por hoje é só, pessoal. Dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no nosso canal. Toda quarta-feira tem vídeo novo. Siga a nossa fanpage no Facebook, vá até nosso site, formigaelétrica.com.br. E é isso aí, até semana que vem.